Traigo un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a organização do Congresso e também a organização do Zootec pelo convite, pelo apoio que nós estamos recebendo. E essa tarde, então, eu vou falar sobre recursos genéticos cunícolas disponíveis no Brasil e no mundo. Eu vou procurei na minha palestra uma abordagem funcional, é claro, porque eu acho que se a gente não ligar esse assunto a uma abordagem funcional, nós vamos ter simplesmente um catálogo aí, ou uma sequência de raças ou linhagens, né, sem muito sentido. Então, eu vou falar um pouquinho primeiro sobre a parte histórica, a origem geográfica, a história da domesticação do coelho. Vou falar um pouquinho sobre a diversidade genética com essa comparação entre coelhos selvagens e domésticos, né? Surgiram nos últimos anos uma série de estudos bastante interessantes a esse respeito. Em seguida, eu passarei então para a parte mais funcional, falando sobre recursos genéticos para exposição e companhia, produção de lã, pesquisa e laboratório, produção de carne, mas com maior ênfase para exposição e companhia e produção de carne, né? Produção de lã e pesquisa e laboratório, rapidamente eu vou passar por isso. E finalmente, né, ao contrário do próprio título da palestra que foi proposto, eu vou falar em recursos genéticos no Brasil e considerações finais. Então, falando um pouquinho, acho que até o professor Thierry falou sobre isso, mas a origem geográfica do coelho, né? O coelho doméstico, ele descende do coelho selvagem europeu, né? Cuja origem geográfica, acho que até indiscutivelmente foi a península, ou é a Península Ibérica, né? A primeira evidência fóssil data de milhões de anos atrás, né? E se encontrou na Andaluzia, na Espanha, de um ancestral do coelho atual, do coelho selvagem, e que posteriormente originou o coelho doméstico. Após a última glaciação, ou seja, de 18 mil anos para cá, esses coelhos selvagens cruzaram os Pirineus, né, e então se colonizaram a França. Então, aqui nós temos a região dos Pirineus, que é essa fronteira entre Espanha e França, e após então a última glaciação, os coelhos selvagens cruzaram naturalmente essa fronteira e colonizaram o sul da França. São reconhecidos, e esse trabalho foi feito através de DNA mitocondrial, duas subespécies de coelhos, né? O Ornitholagus cuniculus algirus e o Ornitholagus cuniculus cuniculus. O Ornitholagus cuniculus algirus, ele coloniza a região sudoeste da península, então que seria esta região aqui. E o Ornitholagus cuniculus cuniculus, a região nordeste da península, que foi essa região aqui. E, portanto, os coelhos que cruzaram através, Quenin, em 2001, através do DNA mitocondrial, polimorfismos no DNA mitocondrial, determinou que os coelhos que colonizaram o sul da França apresentaram a semelhança daqueles do nordeste da península, o DNA mitocondrial do tipo B. Uma breve história da domesticação, né? Acho que é importante falar sobre isso quando a gente fala em recursos genéticos. Os coelhos, embora sejam caçados pelos homens há milhares de anos, na verdade, talvez não exatamente caçados, mas eles eram capturados principalmente em armadilhas,
Somente a partir do período romano é que nós temos uma dispersão da espécie associada às atividades humanas, né? Então, na época dos romanos, existiam as leporárias ou leporarias, que eram grandes cercados onde eles mantinham animais. Não só coelhos, mas também lebres, também aves. Eram animais que eram utilizados na medida da necessidade, né, capturados para a produção, então, de carne e peles e assim por diante. Na Idade Média também, manter coelhos e outros animais encercados ao ar livre era um direito senhorial. Mas a verdadeira domesticação do coelho, com amansamento, reprodução dirigida, né, ocorreu apenas nos mosteiros, na França, e a partir do ano aí 600, mais ou menos, depois de Cristo. Quer dizer, no período romano não se considera que os coelhos eram domesticados, porque não havia esse amansamento e essa reprodução dirigida. Aqui a história é até curiosa, porque esse Papa Gregório I, né, ele fez um decreto de que os fetos de coelhos ou os recém-nascidos de coelhos não eram considerados como carne e poderiam então ser consumidos durante a quaresma, que era um período em que as pessoas não poderiam ingerir carne, né? Então esse foi o estímulo principal, quer dizer, os monges lá nos mosteiros passaram então a criar os coelhos para poder ter essa fonte fácil de alimentação durante a quaresma, e foi a partir daí é que realmente ocorreu a verdadeira domesticação dessa espécie, né? Alguns fatos que são assim sui generis ou exclusivos da domesticação do coelho. O coelho foi a única espécie domesticada na Europa Ocidental inteiramente, e provavelmente a partir de um único evento de domesticação, né? Então, muitas outras espécies de animais tiveram vários eventos e a partir de várias subespécies. No caso do coelho, considera-se apenas um evento. É uma domesticação muito recente, né? Se a gente considerar também comparação com ruminantes, com outras espécies que foram domesticadas já a partir da pré-história, né, do homem. Atualmente coexistem as formas selvagem e doméstica, que também é uma situação bastante interessante e também sui generis, né? Porque isso não ocorre com outras espécies. E essa situação, né, dessa coexistência de forma selvagem e doméstica, propiciou a realização de uma série de estudos genéticos e agora também com as técnicas de genômica, né, e que também são ecológicos também, para determinar essa relação entre coelhos selvagens e domésticos, principalmente no que diz respeito à diversidade genética. Então, eu vou apresentar alguns resultados desses estudos que eu encontrei que são bastante interessantes, né? Em primeiro lugar, por exemplo, esse estudo de Quene em 2002, utilizando então é uma sequência do anterior, né? Apenas que o anterior ela estudou coelhos selvagens da Península Ibérica e da França, mas nesse caso aqui incluiu também os coelhos domésticos. E o DNA mitocondrial, os marcadores de DNA mitocondrial mostraram que todos os coelhos domésticos tinham o tipo de DNA mitocondrial B, ou seja, se originaram realmente do pool genético dos coelhos selvagens da França, né? Daqueles que cruzaram os Pirineus, né, e colonizaram a França. E a diversidade genética também era compatível com essas populações da França, selvagens da França. No entanto, menor essa diversidade do que os coelhos selvagens ou as populações selvagens da Península Ibérica, isso através de marcadores microsatélites. Já Carneiro, utilizando técnicas de ressequenciamento mesmo de 16 regiões genômicas em coelhos domésticos e selvagens da Península Ibérica e da França, né? Então 3 grupos, coelhos domésticos e coelhos selvagens da Península Ibérica e da França. Eles
chegaram à conclusão de que os coelhos domésticos detêm apenas 60% da diversidade presente na população selvagem da França. Então, eles sugeriram que houve um gargalo genético importante aí durante essa domesticação. Apenas uma parte dessa diversidade aparece nos coelhos domésticos. E, na verdade, eles usaram umas simulações interessantes em computador e conseguiram chegar nesse número, de que apenas 1.200 indivíduos selvagens da França teriam originado todos os coelhos domésticos que nós temos hoje, né? Então, eles fizeram umas simulações ao estudo ecológico, umas simulações em computador e chegaram nesse número. Opa! Ixi. Que seria um número reduzido, apenas 1.200, né? Um outro estudo agora envolvendo marcadores microsatélites, né, que foram 45 marcadores, então um número razoável. Esses marcadores são bastante polimórficos e permitem alguns estudos bem interessantes. Também esse estudo de Alves, em 2015, envolveu 471 indivíduos, novamente utilizando selvagens da Península Ibérica, selvagens da França e domésticos agora pertencentes a 16 raças diferentes. Então, agora não apenas domésticos, mas sim incluindo raças diferentes, né? Estudou a diversidade genética, fez uma análise filogenética e uma análise da estrutura populacional. E alguns resultados são bastante interessantes. Por exemplo, confirmam os resultados anteriores, né? E trazem mais algumas informações interessantes. Por exemplo, os coelhos selvagens da França, nessa análise filogenética, eles estão em verde aqui, eles se agruparam dentro do pool genético dos coelhos selvagens da Península Ibérica. Isso indica que, na verdade, os coelhos selvagens da França se originaram desses coelhos selvagens da Península Ibérica. Os domésticos, que estão aqui em azul nessa figura, né, aqui todos juntos, sem a distinção de raças, eles se agruparam dentro do pool genético de coelhos selvagens da França, indicando então que todos esses coelhos domésticos se originaram dos coelhos selvagens da França. Quando foram consideradas as raças, que é essa outra figura aqui, também o resultado foi bastante interessante, porque todos os coelhos de cada raça, todos os indivíduos, aqui ele usou os indivíduos nessa análise, todos os indivíduos de cada raça se agruparam no mesmo grupo, né? Então, mostrando que existe uma identidade genética das raças, pelo menos nessas raças que foram utilizadas aqui nesse estudo. É um grupo, são então 13 raças, conforme eu falei. Os Nova Zelândia são duas linhagens do INRA diferentes, que estão aqui em azul, e a gente percebe, as duas são descendentes de Nova Zelândia, né, tem origem em Nova Zelândia, e as duas se agruparam juntas. Um outro exemplo interessante é se a gente pega o gigante húngaro e o gigante de Flandres, né, aqui em verde, então o húngaro aqui e o Flandres têm uma origem comum, ou seja, o gigante húngaro se originou do gigante de Flandres e eles também se agruparam aqui bem próximos, né? Então, isso dá uma consistência bem grande aos dados. Por outro lado, nesse mesmo estudo, eles ampliaram a visão e sugerem não apenas um gargalo na domesticação, mas que o processo tanto de colonização da França como de domesticação e de formação de raças gerou vários gargalos. Então, no caso aqui, 3 gargalos genéticos, então 3 momentos de perda de diversidade genética, né, em função desses eventos aí. Colonização da França, 12%, domesticação, 21% e formação de raça, mais 23%, né? E essas bolinhas aqui se representam os marcadores microsatélites, e quanto mais marrom,
mais próximo do marrom ou da cor vinho, eles são mais polimórficos, né? Tem maior número de alelos aí, são mais polimórficos, é maior polimorfismo. E quanto mais próximo da escala azul, eles são menos polimórficos, têm menos alelos. Isso é uma medida da diversidade genética, né? Esse outro trabalho também de Carneiro em 2014, na verdade a última versão do genoma do coelho, né? Também trouxe alguns resultados bastante interessantes. Foi feito ressequenciamento e análise detalhada do genoma, envolvendo coelhos selvagens e também raças domésticas, né? E coelhos selvagens novamente da Península Ibérica e da França, mais um número mais reduzido aí de raças domésticas. E eles chegaram à conclusão de que durante a domesticação, frequentemente, alguns genes que influenciam o desenvolvimento do cérebro e dos neurônios foram alvos de mudança durante essa domesticação, né? Então, é bastante interessante que são genes relacionados ao comportamento animal, né? Foram pequenas mudanças, talvez se tinha uma expectativa de que seriam poucos genes, né, com mudanças grandes. Na verdade, foi o contrário. É um número razoavelmente maior de genes que sofreram essas mudanças, ligados principalmente ao desenvolvimento cerebral e neurônios, e que tiveram pequenas mudanças. Então, se considera que foi um processo suave, né, esse de domesticação. Continuando o histórico, né, a partir então do século XVI, já houve a domesticação, né, que ela começou lá no ano 600 e se estendeu durante a Idade Média. A partir do século XVI, nós já temos difusão pela França e outros países da Europa, então Itália, Bélgica, Inglaterra, já surgem algumas raças, né? Hoje pela manhã foi mostrado um quadro, né, já eu acho que talvez do Renascimento, em que aparecia foi a Madonna segurando um coelhinho branco, né? Então a gente já vê ali um coelho albino, que é um coelho já talvez de uma raça que já estava surgindo ali, né? Nos séculos 18 e 19, a criação em coelheiras se expande por toda a Europa Ocidental, nas zonas tanto rural e suburbana, e os europeus também, colonizando várias regiões do mundo, né, levam o coelho para as Américas, para o sul da África, para a Austrália, Nova Zelândia. Nos séculos 19 e 20, nós temos uma multiplicação das raças por seleção e proteção de mutantes pouco adaptados à vida silvestre. Bom, como que a gente poderia fazer uma classificação ou uma definição dos recursos genéticos de coelhos domésticos agora? Já falamos dos silvestres, né, dos coelhos selvagens. Nós poderíamos dizer que nós temos populações locais, que são usadas principalmente em criações em pequena escala, as raças, que são definidas por padrões baseados na aparência externa e, na maior parte das vezes, registrados em associações de criadores, e linhagens, né, que são então populações pequenas, fechadas, com 20 machos e 80 a 130 fêmeas, derivadas que podem ser de uma raça só ou de mais de uma raça, então seriam sintéticas, com esquema de seleção definido e com uma especialização produtiva. As funções comerciais e sociais do coelho, né, como a gente falou, nós já dissemos no início, estão aí descritas, e nós vamos começar aqui então pela exposição e companhia. Em exposição e companhia, coelhos para exposição e companhia, temos um grande número de raças e variedades. Eu encontrei na literatura que hoje no mundo existem mais de 200 raças de coelho, é uma estimativa, talvez seja até uma subestimativa, não sei,
mas algumas associações de criadores, né, trazem números como 60, 45, varia mais ou menos nesse número, né? O que a gente percebe é uma grande diversidade fenotípica, então montei esse quadro, hoje de manhã também já foi mostrado alguma coisa semelhante, que vai mostrar o que eu procurei mostrar aí, a grande diversidade agora fenotípica, não é uma diversidade genética, a gente sabe até que o coelho doméstico tem menos diversidade genética do que o coelho selvagem, mas a diversidade fenotípica é muito grande. Nós vemos tamanhos, formas do corpo, cor da pelagem, tamanho, posição de orelhas e mais do que isso também características fisiológicas como tamanho de ninhada, comportamento, né? Tudo isso varia bastante e nós temos tudo isso de variabilidade, né, de diversidade fenotípica. Eu trouxe como uma referência mundial a Federação Francesa de Cunicultura. Essa reconhece, acho que todos concordam, né, existem organismos semelhantes em outros países europeus, né, na Alemanha, na própria Itália, mas a França é uma referência e ela reconhece em 2015 61 raças francesas, mais 24 raças da Europa. E essas raças são classificadas principalmente de acordo com o tamanho corporal, né, em grandes, médias, pequenas e anãs, e também com pelagens características, né? Não poderia eu aqui tentar falar de 60 raças, é impossível, né? Então eu procurei alguns autores que tivessem talvez escolhido ou mostrado a importância de algumas raças. Eu encontrei esse estudo que foi realizado, esse Resgenia, um projeto da Europa, da França, de 96 a 2000, em que eles escolheram 12 raças que seriam estudadas em relação à diversidade genética e também em relação a características de produção, né? Então, aí são 3 raças de pequeno porte, depois nós temos aí 5 raças de médio porte e 4 raças de grande porte que foram escolhidas nesse estudo aí de Bollé e colaboradores. Também outros autores, né, esses americanos, apontaram algumas raças como sendo raças europeias mais proeminentes e apontaram então o gigante branco de Buscar, borboleta gigante, o gigante de Flandres como raças gigantes, o prateado de Champagne e o fulvo de Borgonha, né, como raças médias, que são raças regionais de importância na França, né? E como raças pequenas, a raça pequeno russo e Himalaia, que não se originou na França, mas sim se pensa na China, e de lá foi propagada depois para a Rússia, para a Polônia e de lá para outras regiões também da Europa. Não poderia deixar de mencionar aqui 2 raças muito importantes, que na verdade acabaram que não se originaram na Europa, mas sim nos Estados Unidos, mas foram intensamente trabalhadas subsequentemente, a partir dos anos 60 principalmente, levadas dos Estados Unidos para a Europa e selecionadas, e que deram origem ou foram a base de linhagens maternas especializadas, que é o caso da Nova Zelândia branca e da californiana, que vem logo a seguir, né? Então, todos conhecem, acho que a principal característica no caso da Nova Zelândia branca é a habilidade materna e prolificidade, né? Por isso originou as linhagens maternas especializadas, mas também uma boa precocidade ou velocidade de crescimento. E temos a raça californiana, né, também originária nos Estados Unidos, essa uma sintética, né, a partir de chinchila, do pequeno russo e da própria Nova Zelândia, e que também se destaca, não tanto quanto a anterior
pelo desempenho reprodutivo e também pela qualidade da carcaça. E junto com a Nova Zelândia, significa, formou a base das linhagens maternas e até algumas linhagens paternas especializadas, né? Já que a gente falou nos Estados Unidos e que a gente está falando em recursos genéticos, né, para a cunicultura de exposição e de animais de companhia, nós não poderíamos deixar de falar da associação americana também, American Rabbit Breeders Association. Essa reconhece 49 raças, com variedades também de cor e de pelagem e cor de olhos, né? E lá existe praticamente um clube que é chamado de National Specialty Club para cada raça. Então, cada raça tem um grupo de pessoas que formam um clube para a divulgação e para o estudo, para a exposição daquela determinada raça, né? Para se ter uma ideia, eu busquei alguns números. A ARBA promove até 4.000 exposições por ano no país. Então, um número bastante significativo. E em 2017 foram exibidos cerca de 20.000 coelhos na Convenção Nacional. Então, é um número bastante significativo, bastante elevado. É um número grande de criadores robistas de animais de exposição e estimação. Tem os famosos clubes de juventude também, os 4-H, se alguém conhece Estados Unidos, já foi, sabe que esses grupos são bastante importantes e coelhos, a criação de coelhos faz parte como uma atividade importante desses grupos, e são cerca aí da ordem de 2 milhões de domicílios nos Estados Unidos que têm coelhos pet ou coelhos de exposição e companhia. Números eu não consegui mais atualizados do que isso, eu tenho aí de 2011 e 2012, estavam disponibilizados no site da ARBA, né? Por raça, as 10 raças mais exibidas. O que a gente percebe aqui, que na verdade, na verdade, a gente tem que as 5 primeiras são raças pequenas ou anãs, em ambos os anos, tanto em 2011 como em 2012, isso aqui é na Convenção Nacional. Apenas em 6º lugar aparece aqui a Nova Zelândia, o Satin, que também é médio, e o Rex aqui em último, em 10º, que também é médio. Os demais são coelhos mini ou anões, né? Então há uma predominância muito grande em números de animais exibidos desses coelhos pequenos, de raças pequenas ou anãs. E já que a gente está falando em nanismo, né? Também, recentemente, eu vou mostrar agora para vocês, acho que de alguns de 2010 para cá, né? Uma série de estudos aí envolvendo genômica, né? Chegaram às mutações que estão por trás tanto de cor de pelagem, como também de estrutura de pelagem, como do nanismo também, estrutura como Rex e Angorá, né? Se conhecia a herança, a forma de herança, a segregação dessas características fenotipicamente, e os alelos desses locos eram conhecidos há muito tempo, desde a redescoberta das leis de Mendel, praticamente a partir de 100 anos atrás, já se começou a conhecer, e são exemplos em livros de genética clássicos que vocês devem ter visto e conhecem, né? Mas as reais mutações, elas só foram descobertas agora muito recentemente em função dos usos principalmente das técnicas de sequenciamento de DNA, né? Então, aqui a gente coloca o nanismo, é um trabalho de Carneiro em 2017, né? Em que a gente tem aqui um coelho Nova Zelândia normal e um coelho anão. Os coelhos anões, eles são heterozigotos, DW, né? DW maiúsculo, DW minúsculo, apresentam peso inferior a 1 kg
e deformidades craniofaciais. A gente pode ver que ele tem uma face mais achatada, né? E isso é uma deformidade. O DW, na verdade, gente, é um recessivo letal. E o que acontece? Aqueles indivíduos DW minúsculo, eles não sobrevivem. Eles vivem, às vezes, eles nascem vivos, sobrevivem alguns dias após o nascimento e morrem. Então, aqui são exemplos, né, de coelhos DW minúsculo e os seus companheiros, um companheiro de ninhada que é heterozigoto, né? Então, esse é um anão normal. Esse aqui é o que é chamado de peanuts, ou amendoim seria em português, né? E que são, portanto, não sobrevivem, tá? Aqui um detalhe do aspecto da cabeça e do focinho desse animal. Foi determinado, então, que se trata, né, o nanismo de uma deleção do gene HMGA2, uma deleção de 2.1 KB nesse gene que o inativa, né? Então, essa é a mutação que está por trás desse fenótipo nanismo. Agora, os locos de coloração também, nós temos aí, são 5 básicos, né? E são conhecidos já há bastante tempo, estão nos livros de cunicultura. No entanto, o que é novidade, o que foi descoberto mais recentemente, são os genes, né, que estão por trás, ou as mutações nos genes que estão por trás dessas colorações. No caso, nós temos aí o agouti, né, esse loco A, que é o agouti, tem 3 alelos, o A, o AT e o A minúsculo. O A minúsculo é o recessivo, o mais recessivo de todos. Ele confere a pelagem sólida, a cor sólida, uma cor única, uniforme no corpo todo. Enquanto que o A maiúsculo, né, que é o agouti, confere essa coloração, que é uma mistura, é a coloração do coelho selvagem, é uma mistura dos pigmentos amarelo ou vermelho e preto, com a barriga branca, ou com a região ventral branca. E o tostado, que é o AT, como negro e fogo aqui, na verdade é esse loco, esse alelo intermediário aqui, que confere essa cor mais tostada. E os dois são mutações nesse gene ASIP, proteína sinalizadora agouti. O outro loco é o loco B, né? B de brown, de marrom em inglês, apenas com 2 alelos. Então nós temos o alelo B maiúsculo e o alelo B minúsculo. O B maiúsculo confere a cor preta em qualquer pelagem, e o B minúsculo, marrom, quando em dupla dose, né, porque ele é recessivo, 2 Bs minúsculos conferem a coloração marrom em qualquer pelagem. Pode ser uma pelagem uniforme, como estão mostrando aqui as fotos, né, ou não, ou pelagens que não são uniformes. O gene é a proteína 1 relacionada à tirosinase, e nós temos aí uma substituição de base, né, que converte um códon em códon de parada, e a proteína é truncada, né? Então a tirosinase, que está envolvida aí, a proteína 1 relacionada à tirosinase, está envolvida na síntese de pigmento, e uma proteína truncada confere essa coloração marrom, então. Um terceiro loco é o loco C, esse já possui 4 alelos, o C vem de cor, expressão total da cor ou completa da cor ou não, né? Também é exemplo nos livros de genética, e na verdade aqui as mutações são substituições de base e aminoácidos no gene da tirosinase. E nós temos o agouti tem um C maiúsculo pelo menos, né? O chinchila com CCH e um desses 2 alelos, ou esse em dupla dose. O CH confere a pelagem Himalaia, né? Em dupla dose ou com C minúsculo. E o C minúsculo, o albino, né? Que não sintetiza nenhum tipo de pigmento.
Um outro locus é o loco E, né, que é a extensão. A extensão, na verdade, é a extensão do preto, né? Então, nós temos ou tem a extensão do preto, ou se não tem a extensão do preto, nós vamos ter as colorações vermelhas, como aqui no caso do fulvo de Borgonha, né? Então, o fulvo de Borgonha tem uma dupla dose do E minúsculo, né? Que é a extensão do vermelho, não tem extensão do preto. A extensão do preto, aqui é o preto dominante, uma cor de aço, que é steel, né? E então, no caso, todas as pelagens que tem o preto, né, ou o preto inteiro, ou o agute também, possuem esse alelo preto dominante. O japonês, que é esse com essas listras aqui, é uma interação especial aí, e temos o EJ. No caso, o gene envolvido aqui é o receptor da melanocortina 1, e as diferentes expressões aí ocorrem por deleções nesse gene. E finalmente, em relação à cor, nós temos o loco D, que é a diluição, né? Aqui o gene envolvido é a melanofilina, com a deleção de apenas uma base, né, que causa essa diluição. E nós temos então o preto é diluído a azul, o marrom é diluído a lilás e o vermelho é diluído ao creme ou ao amarelo, né? Um caso especial aqui é um outro loco, que é o borboleta, né? No caso, o loco EN. Também recentemente foi descoberto, e aqui nós temos a mutação é no gene KIT, né? Que tem um nome aqui bem complicado, é uma substituição de base, e na verdade o nosso borboleta característico, ele é um heterozigoto, ele é também, assim como o anão, né? EN maiúsculo e EN minúsculo, esse é o borboleta. Os EN minúsculos e EN minúsculos são negros, e o EN maiúsculo maiúsculo tem poucas manchas, e essa condição, esse genótipo, está ligado a uma condição de megacólon, né, que é o caso desse animal aqui. Ele apresenta um defeito, né, no trato digestório, e que os torna subvitais, eles não têm uma vitalidade normal, né? Então, muitas vezes, no caso, a mortalidade nessa raça, principalmente de animais jovens, acaba sendo maior do que em outras raças, ou do que foi esperado com outros materiais genéticos. Também, recentemente, aí, quer dizer, nem tanto, mais de 7 anos já, o gene que confere a condição REX, né, com esse loco REX com R, com 2 alelos, R maiúsculo e R minúsculo, é lipase membro H, tá? Então, uma deleção no exon 9 desse gene nos confere, então, esse fenótipo. É conhecido já também a segregação há muito tempo, mas, como eu disse, as mutações é que foram recentemente identificadas. Nós temos, eu vou passar um pouquinho aqui agora, acho que vou ter que passar, né, Luiz? Nós estamos mais adiantados já. Eu vou passar a parte do Angorá e da pesquisa e laboratório, e vou passar diretamente para a produção de carne, porque eu tenho um número meio grande de slides e a gente está com o tempo meio apertado aí. Na verdade, na produção de carne, nós vamos ter a produção intensiva, né, como já foi falado aqui, e criações em pequena escala de subsistência, né? Então, na produção intensiva, nós temos esses programas de melhoramento em que participam linhagens paternas, aqui eu posso ter 1 ou 2 linhagens,
e linhagens maternas. Aqui normalmente são duas para obtenção de heterose nessa fêmea híbrida aqui, que vai ser acasalada então com esse macho que pode ser híbrido ou não da linha paterna, gerando um produto terminal híbrido que então vai para o abate, né? Então é preciso entender um pouquinho essa estrutura para daí a gente entender as linhagens que existem, né? Nós temos aqui principalmente 3 companhias francesas selecionadoras, né, que são responsáveis por uma boa fatia do mercado aí de linhagens na Europa, principalmente, mas que já chegam também, por exemplo, à China, né, e elas produzem essas linhagens maternas e paternas selecionadas, fêmeas híbridas, macho e sêmen de 2 ou 3 linhagens paternas, né. Queria destacar aqui o programa de seleção da Universidade Politécnica de Valência, na Espanha, né? É um programa bastante tradicional, acho que também é uma referência, não só na Europa, como também no mundo, né? E esse programa começou já lá na década de 70 e 80, mas foi incorporando novas linhagens. Então nós temos a linhagem A, linhagem V, depois nos anos 90 a linhagem H, essa de Nova Zelândia, sintética, aqui seleção por hiperprolificidade a partir de populações comerciais, a LP, seleção por hiperlongevidade também a partir de populações comerciais e da linhagem V, né? E a linha paterna R. Então, recentemente, acho que um dos trabalhos recentes mostraram que os melhores cruzamentos aqui são o macho A com a fêmea V e o macho LP com a fêmea H. Isso é um trabalho de Hagabi, se não me engano, 2016, para tamanho de ninhada, né? Então, esse trabalho. Semelhantemente, nós temos no IRTA, em Barcelona também, linhagens, por exemplo, Prati, que é uma linhagem materna, Caldis, né, que é um macho terminal, então uma linhagem paterna. O INRA, na França, também tem linhagens maternas aqui, INRA 1077, 2066, e uma controle aqui também. Então são programas também de seleção aí de linhagens sintéticas. Kaposvár University, na Hungria, também temos aqui Pannon K, Pannon White, Pannon Terminal, com os critérios de seleção, uma materna, 2 paternas, né? E os critérios de seleção que são utilizadas. A própria UPV teve colaborações, né, com o Egito e a Arábia Saudita para produzir linhagens sintéticas, né, a partir de raças locais, como é o Black Baladi, Red Baladi, Sinai Gabali e Saudi Gabali, em cruzamentos com a linha V, né, em várias proporções dessa linhagem V da Espanha, para produzir sintéticos com adaptações a condições locais e melhorar o desempenho das raças locais, né? Que na verdade essas raças locais têm qualidades funcionais, né, de adaptabilidade, porém o desempenho é muito baixo. Também o INRA com a Argélia, um programa semelhante, não vou me detalhar muito. Temos aí raças tchecas indígenas também, agora já pensando mais em populações locais, né, talvez mais ligadas à tradição, mais ligadas à cultura do povo, mas esse trabalho foi feito para caracterização dessas linhagens, né, dessas raças, aliás, tchecas indígenas aí. Então tem essas 8 raças aí, inclusive um trabalho trouxe o desempenho em comparação com o híbrido comercial. Então a gente vê que realmente algumas, como essa Moravian Blue, tem um potencial aqui de ganho de peso, né? A Chex White também, né? Comparada com o High Plus, foram criadas em paralelo aqui,
Então a gente vê que tem potencial. E chamando a atenção aqui, ó, o Checks Spotted, que tem aquele gene EN, né, do borboleta. Olha a mortalidade aqui de 0 a 42 dias, como é superior às demais raças, né? Outras populações locais na Europa, temos, por exemplo, a Polônia, com a raça Polpiano White, Eslováquia, com 8 raças diferentes. Essa primeira é a Slovak Grey Blue Rex, né? Algumas raças Rex aqui, pensando talvez por ser uma região bem fria na produção de peles também. Para exemplificar também países, por exemplo, da África, temos na Argélia a população de Cabilha, né? Na China, uma série de raças locais. O número é grande, né? Acho que com esse último congresso realizado na China, alguns trabalhos apareceram. Também temos uma revisão aí de 2018 que saiu na Mid Science sobre produção de carne de coelho na China, e eles listam lá uma série de raças aí chinesas locais, né? E essa foto, o Fujian Yellow, e aqui, por exemplo, o Fujian White, com algumas dados de desempenho, mostrando que realmente são animais mais leves, né, com desempenho menor, mas que podem ter características importantes de adaptação, de rusticidade. Também temos populações locais, claro, em muitas outras regiões do mundo. Nesse caso aqui, essa foto veio do Haiti, né? Mas temos Indonésia, temos outros países da África, temos também outros países na América Central e assim por diante. E finalmente chegamos ao Brasil. Estou aqui, acho que vou tomar um golinho de água aqui. Estamos terminando, acho que tá bem, Luiz, de tempo? Então, o Brasil é um desafio, porque são poucos os dados, né? Então, a gente se depara aí com uma certa dificuldade. Eu usei um pouquinho colocar alguns aspectos históricos naquilo que eu conheço. Eu já estou na cunicultura há muitos anos e eu vi algumas coisas acontecerem. Então, a cunicultura intensiva se iniciou nos anos 70 e algumas granjas de grande porte no estado de São Paulo, que eu conheci, acompanhei, né, algumas até existem até hoje, como é o caso da Angolana, lá em São Roque, a Seleta e a Criex, que eu saiba, não existem mais como cunicultura, né? As empresas existem mais dedicadas a outras atividades, mas elas foram importantes naquela época e responsáveis pela introdução e dispersão inicial de recursos genéticos no Brasil, de coelhos, né? E eu fiquei pensando, quando eu estava elaborando essa apresentação, né, como eu faria essa abordagem do Brasil. E os dados que eu dispunha não eram muitos, né? E aí eu usei o site da CBC, né, do professor Luiz, e fiz um levantamento, né, que foi feito, então, a data está aqui, no dia 6 de julho de 2018, incluindo não só o site da CBC, mas outras, a internet também, naquilo que eu consegui localizar, 40 granjas em 11 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Encontrei produtores de raças gigantes, gigante de Flandres e gigante de Buscar. Se a gente falar em raças médias, Nova Zelândia, branco e vermelho, californiano, chinchila, botucatu, borboleta, prateado de champanhe, azul de Viena e Rex, com variedades. E todas essas raças mini e anãs, que eu não vou ler todas, mas que são numerosas, eu posso dizer. Muitas granjas, então, mostrando a ênfase que existe atualmente para o setor de companhia, né? Que já foi mencionado hoje aqui. E também uma outra abordagem que eu tive foi de fazer um levantamento, mas aí apenas pude fazer em artigos completos, né? Usei a plataforma Cielo, tá?
E também usei o repositório da CBC, do professor Luiz Machado. E essa pesquisa foi feita no dia 2/7 de 2018, porque eu queria ver em termos de pesquisa, né, quais seriam as raças que apareceriam em trabalhos de pesquisa, mas da área de zootecnia. Claro que não da pesquisa biomédica, que é uma outra área diferente, né? Então, na área de zootecnia, as pesquisas no Brasil, em todas essas 11 universidades aqui, né, apareceram apenas a raça Nova Zelândia branca, californiana, mestiços dessas raças e grupo genético Botucatu. Apenas essas 3 raças e mestiços, somente. Nesses trabalhos, né? Claro que não é um levantamento completo. Ele acho que contempla um período mais recente, né, Luiz? Nós temos também no Brasil, como é sabido, na Universidade Estadual de Maringá, uma população Nova Zelândia branca, né, que foi importada, os seus antecessores aí da Oregon State em 1989, portanto apresentam 4 décadas de adaptação local e aproximadamente tinham lá em 2011 300 matrizes e 70 machos. Acredito que hoje esse número seja um pouquinho menor, né, mas eles estão lá. Tem alguns dados aí de desempenho, mas acho que não há necessidade de eu me detalhar nisso, né? Em Botucatu, nós temos então na Unesp o grupo genético Botucatu, com origem de Norfolk 2000, importação de 1971, então já vai quase para 5 décadas agora, né? Falta pouco. É uma linhagem sintética, na origem está o Buscar, o Nova Zelândia branco e o californiano, 50 de Buscar, 25 das outras duas. E a nossa população com 100 matrizes e 20 machos, e a população está sob seleção. Foi apresentado ontem, então, a forma de seleção de 99 a 2018, uma pré-seleção de ninhadas para o tamanho de ninhada de desmama e seleção fenotípica para ganho de peso médio diário pós-desmama. E uma recomendação de emprego desses animais, né, que a gente comercializa reprodutores para criadores da região, de outras regiões, mas que usem em cruzamentos para a produção de carne, que a população é fechada há muito tempo. Também temos dados de desempenho, mas que na verdade eu não vou me detalhar nisso. Então, como considerações finais, eu estou vendo o tempo esgotado aqui, já faz algum tempo, está piscando aqui para mim. Como considerações finais, eu gostaria de falar o seguinte: eu acho que os recursos genéticos, se a gente pensa de uma forma global, eles são bastante variados, são bastante amplos, né? Incluem, eu não excluiria inclusive os coelhos selvagens, né, porque ainda existem, estão lá, e eles, principalmente com as técnicas de genômica, eles podem funcionar como uma fonte de genes, por que não, né, para diversas finalidades, né, inclusive talvez até para criações alternativas, não sei. Temos raças padronizadas com grande diversidade fenotípica, mas que são selecionadas pelo aspecto externo, principalmente pela beleza, né? As linhagens comerciais, que são selecionadas por características reprodutivas, algumas delas que eu sei, por exemplo, da Politécnica de Valência, tem um programa de criopreservação de embriões, então esse material está muito bem preservado, não há a mínima preocupação com relação à preservação. E as populações locais, né, com menor desempenho, mas na verdade com características funcionais de rusticidade, adaptabilidade, e essas sim mereceriam talvez um maior cuidado, porque são numerosas, espalhadas por diversas regiões e que podem ter características únicas aí de adaptabilidade às diversas regiões, né? E algumas delas podem inclusive estar ameaçadas de extinção em função de cruzamentos com raças exóticas e assim por diante, né?
Então, acho que talvez possam merecer alguma atenção especial. Bom, era isso. Muito obrigada pela atenção e se houver perguntas...